Olá, eu sou a Marisa Nascimento e estou aqui fazendo alguns vídeos com comentários na visão sistêmica da série da Netflix Uma Nova Mulher. Esse já é o penúltimo vídeo, é o 7º vídeo. E você já sabe, se não assistiu os anteriores, vai lá na playlist Uma Nova Mulher e assiste, ok? Agora nós vamos falar do Selim, o marido da Ada. O Selim é o cara, ele luta por ela, ele briga por ela, trabalha pra caramba e tem uma insegurança tremenda. Ele é muito ciumento, ele tem medo de perder a Ada. A gente vê ali na relação dele com a Ada um emaranhamento bem grande. E ela, ao mesmo tempo que estava bloqueada para se conectar ali com as próprias emoções e estabelecer um vínculo profundo com ele, também está vinculada com uma questão não resolvida do seu relacionamento anterior. Ela atrai um homem que também se sente desvalorizado, que sempre se colocou no lugar de salvador dela, porque ele ajudou ela a esquecer o Toprak e sempre se sentindo desvalorizado e fora do seu lugar. Quando uma pessoa tem um desespero de perder alguém, essa pessoa está projetando ali na falta do pai ou da mãe. E quando o companheiro coloca o seu parceiro no lugar do pai ou da mãe, a primeira coisa que vai pelo ralo abaixo é a vida sexual. E você vê ali que 2 vezes eles tentaram esquentar o sexo, mas não deu certo. Uma vez foi ele, outra vez ela também tentou. Eles já estavam com uma relação de quase irmãozinhos. E quando a gente estabelece aí uma relação com o nosso parceiro, uma relação parental, se colocando aí como filho ou como pai, é porque o seu coração excluiu de alguma forma o pai ou a mãe. E nesse caso, ele excluía a mãe, porque a mãe morreu e ele passou a viver a falta amorosa da mãe, ou a ausência amorosa dessa mãe, e não da presença amorosa da mãe dele no coração. Aqueles que amamos não morrem quando morrem, morrem quando nós os matamos. Se nós os deixamos vivos dentro de nós, eles permanecem sempre presentes dentro do nosso coração. Mas se passamos a viver a partir da falta e da ausência saudosa, então nos conectamos com um vazio interior, ao invés de nos conectar com a presença da força viva, daquele amor que nos quer felizes e livres para seguir adiante. Então, a forma como ele ama uma mulher, a forma como ali ele se relaciona com ela, como ele não pôde proteger a mãe, ele e também teve dificuldades de vendo os pais brigando, ficou um vazio dentro dele. De repente, ele tomou ali o lugar de amor da mãe. E isso nos ajuda a entender essas dinâmicas edípicas, sistêmicas, e nós vemos isso a todo momento. Então, essa série é recheada de situações que vão se repetindo e você vai ver e associar essas dinâmicas. A vida é assim. Quando você identifica o problema, sabe de onde ele vem, quando você sabe como lidar com tudo isso, isso vai acabar te dando um grande poder. E você não precisa mais ficar ali repetindo essas dinâmicas do passado, ali de uma forma inconsciente. E aí nós vamos ver o contexto sistêmico dele. Ele vai experimentar uma constelação e ele vai perceber que naquele contexto familiar, uma dor do seu adolescente interior ferido, que no momento do terremoto ele perdeu a mãe e ele sobreviveu ali deitado ao lado dela. E naquela hora que o representante entra no campo morfogenético dele, o rapaz começa a tremer, o representante sentiu o terremoto. O campo é impressionante. Quem ainda não sentiu o campo numa constelação familiar não imagina o que é. E o terapeuta vai dizer para ele: você substituiu a sua mãe pela sua esposa. E aí nós vemos uma dinâmica sistêmica muito importante. Ele não pôde salvar a mãe diante do terremoto. Aí ele vira engenheiro e não dorme nas casas que ele não projetou. Ele tem que se sentir seguro, ele tem que projetar as casas para se proteger do terremoto que a mãe dele morreu. E ele sofre com as dificuldades que teve essa mãe e esse pai, com a discussão ali que mostra no começo, antes do terremoto.
E a opção profissional dele também está relacionado ao medo que ele carrega. E como ele não pôde proteger a mãe, né? Ele projeta isso na sua esposa e começa a lidar com a esposa como se fosse a mãe dele. Isso também atrapalha muito a vida dele. E o casamento deles não ia adiante. Ele queria ter filhos, ela não queria. Ela racional sempre, colocando a vida pessoal, profissional, à frente da vida familiar. E aí nós temos um emaranhamento dentro dos relacionamentos a dois. Isso também é muito comum. E lá na frente ele também se envolve com outra mulher fora do casamento e a engravida. E a Ada, vendo essa situação de como ela se conecta com esse masculino, que de repente esses homens se conectam com outras mulheres e engravidam. Isso aconteceu lá atrás com Toprak, isso aconteceu aqui no casamento dela com Selim e também com o pai dela, que tinha outra família. E não é coincidência não, o acaso nunca é por acaso. Na visão sistêmica, nós vemos padrões de repetição. É incrível, uma série de dinâmicas do passado são reproduzidas nas dinâmicas do presente. E o que daquele marido que se sente desvalorizado pela mulher, que prefere o emprego a ele, que coloca a sua vida profissional um valor excessivo, o que deste marido se identifica aí com você? Esse homem que vai se sentir abandonado pela esposa no momento que ela ganha uma bolsa de estudos para estudar no exterior e vai ficar 2 anos e ela escolhe ir. Ele vai se embebedar e na bebedeira vai ter uma relação com alguém do seu trabalho e termina por engravidar essa mulher. O que deste personagem se identifica aí com você? O que isso ressoa aí na sua vida? Me conta aqui nos comentários. Bom, agora eu vou falar um pouco do dono do restaurante, o Fico. Um homem solitário, com dificuldade de levar para frente o seu negócio, sua vida profissional, o seu campo financeiro. Ele até ganhava bem o dinheiro, mas ele não conseguia manter. E ele tinha uma dificuldade e um distanciamento muito grande com o pai. E o Zaman disse algo muito significativo no olhar sistêmico para ele. O pai é patrimônio, faça as pazes com seu pai para o seu restaurante ir para frente. Nós vemos que a vida financeira está diretamente conectada como nós nos conectamos a pai e mãe, a força de pai e a força da mãe. Se diz em constelação que é através da conexão com a mãe o dinheiro vem e da conexão com o pai o dinheiro fica, prospera e amplia. O Fico é um cara de bom coração, faz o bem, mas ele não consegue tomar posse do que é dele. Ele não conseguiu tomar posse do restaurante e nem da mulher dele, a Sevik. Quando a mãe dela enfrenta ele, ele não consegue tomar posse dela. E veja vocês que todos os 3 personagens masculinos da série estão desconectados do pai. O Toprak, porque se conecta com o avô vitimado. O Selim, que está conectado à mãe que faleceu. E o Fico, porque tem uma mágoa muito grande do pai. O Fico, ao longo da série, vai tendo uma oportunidade dele olhar para ele mesmo e fazer um movimento ali da reconciliação com o seu pai. E quando ele consegue, o movimento da vida começa a fluir para ele. E é extremamente importante que os homens estejam conectados ao sistema paterno, assim como para as mulheres ao sistema materno. E que tenhamos também no coração todos eles, no lugar de respeito e de valor, deixando para eles o destino deles e também tomando a bênção para construir os nossos próprios destinos e as nossas próprias masculinidades e feminilidades, com a riqueza e a herança que vem deles. Então o Fico vai viver uma dificuldade financeira, ele vai perder o restaurante, ele vai se apaixonar pela Sef, que vai casar com ela. E depois a Leila, com a herança da Eleni, a sua ancestral, vai socorrê-lo. E eles vão inaugurar uma nova fase de um novo restaurante com o nome de Eleni, sendo sócios. E aí, você se identificou com ele? Com as dificuldades dele? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Agora nós vamos falar um pouquinho da mãe da Sevik. Ela denuncia o Zaman, porque ela não quer que a filha continue constelando, para a filha não descobrir o segredo dela,
que o pai que morreu não era o pai biológico. E ela acaba revelando esse segredo bem na hora da lua de mel da filha. E a filha desabou de novo. Um segredo, o próprio nome já diz, é algo que não queremos revelar. Mas quando há algo oculto, escondido ali no nosso campo familiar, como nós vimos nessas histórias, nós sofremos as consequências. Isso não quer dizer que eu tenho que sair aí revelando as minhas particularidades com todo mundo. Mas se eu fiz algo ou alguém da minha família fez, no futuro terá alguém dos nossos descendentes que vai representar isso que foi escondido. E isso pode vir através de sintomas e também de comportamentos disfuncionais. Na constelação, nós não precisamos necessariamente revelar o segredo em si, mas precisamos fazer o movimento de devolver esse acontecimento, esse peso para quem é de direito. Porque para quem tem um segredo já é um peso grande. Imagine então quem está representando isso. Fica muito mais pesado, compromete muito mais a sua vida. E na constelação, você precisa olhar para aquelas dificuldades, aquelas pedras que os seus ancestrais carregaram, aquele peso, para depois a gente poder pegar o que é nosso e colher as frutas e os frutos que nos pertencem. Mas o primeiro momento você vai ter que olhar para a sua dor. E é por isso que muitas pessoas têm medo da constelação. Mas em contrapartida, nossa primeira constelação é mágica. Parece que aconteceu um milagre, realmente ajuda muito. Mas se você não der uma manutenção, aquela questão pode voltar. Por exemplo, se você tem aí o hábito, o formato de ficar sempre maior que os seus pais, ou não olhar para a sua criança ferida, ou não fizer os exercícios que um constelador te sugeriu, isso tudo mostra que você não está assumindo a sua própria vida. E aí, o que tocou no seu coração com tudo que foi abordado aqui nesse vídeo? Você se identificou com algo que foi dito aqui? Conhece alguém que já passou por alguma dessas situações? Deixa aqui nos comentários e compartilha com quem você acha que pode se identificar. Aí não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar aquele like, porque tudo isso vai ajudar a mais pessoas a se conhecerem melhor e ter uma vida muito mais feliz. Por hoje é só. Dentro em breve voltarei com mais um episódio de comentários da série Uma Nova Mulher. Até mais!